Saudações, queridos terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende, com vocês aqui na Academia Universalista. E antes de começar essa aula, tá? Quero avisar aqueles que vêm aqui, conhecem o canal pelo vídeo aqui sendo colocado no YouTube. Ressalto, isso aqui faz parte de um curso gratuito, 100% gratuito, que é a Academia Universalista no site cienciauniversalista.com.br. Lá tem estrutura, tem um mapa, tem várias coisas para você conhecer um pouco mais sobre esse curso e curtir ali os comentários. Você pode colocar também sua visão, sua opinião, uma coisa bem co-participativa, tá bom? Recadinho dado. Então vamos lá, galera, para mais uma aula. Hoje é a nossa terceira aula do caminho do nível Universo 3, nesse caminho, né, que a gente fala sobre o universo. E hoje uma aula complexa. E ao mesmo tempo que ela é complexa, a gente vai ver que não dá para complexar tanto. Que é falar um pouco sobre pensamento, o mecanismo do pensamento, tá? Que a gente lida com a questão do universo, macro, micro, fora, tal, não sei o quê. Mas e o pensamento? Como é que seria? Qual que seria o que a gente pode falar sobre o pensamento, o mecanismo, como é que flui, vai por onde, o que ele é, tá? Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem e já adianto que eu aguardo o comentário de vocês lá no site da Academia Universalista, tá bom? E aqui no YouTube também. Então vamos lá, galera. Informação. Tem esse quadrinho aí do meio que já está bem famoso, né? Essa diferença entre dados, informação, conhecimento, ideia, sabedoria. Então, tudo no universo é informação. Tudo tem informação intrínseca. É informação para algum observador. Ou seja, aquilo tem uma imagem, aquilo tem um atributo para qualquer tipo de sensor. Ou seja, leva um elemento para qualquer consciência. São informações, tudo é informação. Tá? Então, toda alteração nos campos físicos e mentais se dão pela alteração de dados, informações sentidas e absorvidas. Tá? Então, quando a gente olha aí para o universo, a gente pode dizer que a gente está vendo muitas informações. Olha ali, ó, quantas galáxias, cada galáxia daquela com bilhões, trilhões de, na verdade, infinitas informações que um observador, entrando para aquela escala, ele consegue observar. Né? E lembra da aula origem, né? Quanta inteligência intrínseca nisso tudo. Se um cromossomo já tem aquele absurdo de informações, imagina aí, ó, nessas milhares, milhões, bilhões, trilhões de galáxias. É algo impressionante. Então, informação seria a nossa matéria-prima para essa aula. Ou seja, é aquilo que a nossa consciência absorve para identificar alterações, mudanças, tá? Dentro de sua percepção. Então, vamos seguindo. E aí, dentro dessa questão do pensamento, me veio na cabeça o seguinte: qual seria o limite, né, do pensamento? Que a gente já teve aula falando sobre o cérebro. Será que o pensamento ele fica só aqui dentro da cabeça, do crânio, só dentro do cérebro? Olha, esse pensamento é só isso? A gente viu como é difícil conceituar o que é consciência. Talvez a gente tenha que entender todo o universo para entender o que é uma consciência em si, né? Então, a gente já falou isso em aulas anteriores, por isso que vai ser mais rápida essa aula. Vocês vão entender o porquê. Mas vamos conversar aí, ó. Pensamento, processo mental que permite os seres modelarem sua percepção do universo exterior e interior. Tá? Então, pensamento é justamente o que vai definir as ações de uma consciência. Tá? É aquilo que é aquele processo que a mente vai modelando, pegando aquelas informações, ó, voltando aqui, pegando aquelas informações, achando um link entre elas, né, criando novas ideias, novos links, e depois criando uma sabedoria que é mostrando todo o caminho do conhecimento, né? Que é o que a gente busca fazer aqui, não jogar só informações. Por isso que esse curso tem todo um pensamento pedagógico, que meu objetivo aqui não é mostrar a verdade, inclusive tem muita coisa aqui, ó, essa aula é hipotética, toda ela é hipotética. Na verdade, a partir da aula sobre física quântica, quase toda é hipotética. Então, meu exercício é vocês entenderem como eu estou promovendo um pensamento. É isso que importa, e não só o que eu estou passando para vocês como nova verdade. Se você está aqui para assimilar o que é a nova verdade, está errado. A ideia não é essa, a ideia é isso aí, ó. Como é que eu penso? Pô, como é que o Rodrigo construiu essa ideia que ele tem? Que é a coisa mais difícil hoje que eu vejo as pessoas passarem para outra.
é como você chegou a esse modo de pensar, né? Ensina aí, passa a sua sabedoria de vida. Ah, eu acho, porque eu acho. Pensar dá trabalho, a gente viu, né? Então é o seguinte, a gente viu que, né, nosso cérebro, certamente, ele não é a causa da nossa consciência. E aí, no meio aí, essa GIF está mostrando que a nossa consciência, ela está sendo manifestada dentro do espaço-tempo, que a gente até chamou de espaço-tempo-consciência. Que o espaço-tempo sem memória, não teria, ninguém teria certamente talvez a percepção, a ideia. Sempre está atrelado a algum tipo de observador, a consciências. Então, existem as forças, gravidade, eletromagnetismo e tal. E como é que o pensamento estaria viajando aí nesse espaço-tempo, né? Eles seriam como ondas eletromagnéticas, com alguma velocidade? Como é que seria, né? E aí tem uma representação do corpo humano, que é o seguinte, isso aí foi até para me lembrar algo. Infelizmente, eu não encontrei mais essa pesquisa, tá? Vou colocar aqui como hipótese, porque eu não tenho fonte, não tenho para isso. Mas eu tinha lido, acho que foi em 2003, no site Terra, uma reportagem de uns pesquisadores ingleses. E essas informações eu lembro, tá? Tô procurando ainda. Mas onde eles fizeram o seguinte, eles mediram o campo magnético do corpo humano e das sinapses, ou seja, das correntes elétricas, né, químicas elétricas dentro do cérebro. Um caso diferencial elétrico dentro do cérebro e alterações no campo magnético. E aí eles regularam os equipamentos, né, calibraram os equipamentos para ter uma medição no mesmo instante. Então eles começaram a fazer testes. Assim, pega esse copo, a pessoa pegava o copo, isso manifestava no cérebro alterações e no campo magnético também haviam alterações, tá? Só que existiam algumas coisas que chamavam atenção. Quando as perguntas eram: pega o copo, que cor é essa daqui, né? Levanta o braço. As alterações eram praticamente simultâneas. Estamos falando de intervalos de tempo muito pequenos, tá? Então, praticamente era simultâneo. Havia alteração no campo magnético e no cérebro ao mesmo tempo. Só que o que chamou atenção é que quando tinham perguntas mais do consciente, mais do íntimo das pessoas, né? Você gosta de sua mãe? O que é que você acha sobre o tema tal? Eles viram que numa fração muito pequena, mas sempre o campo magnético estava oscilando antes do cérebro. Então eles chegaram à conclusão, né, prévia de que alguns indícios científicos apontavam para que a consciência humana não estava no cérebro, em sim em seu campo magnético. Pô, já foi uma pista sensacional. Estou procurando pra caramba essa pesquisa. E se você pode promover uma pesquisa dessa, sensacional também, para a gente ver se isso procede, né? Então, o nosso campo magnético, né, onde a gente vê até que o nosso coração tem um campo magnético muito superior ao resto do corpo, ele está atuando em conjunto aí com o cérebro, né, sendo esse processador. Mas aí é que tá. Então, será que a consciência tá no campo magnético mesmo? E como é que o pensamento estaria permeando isso tudo, tá? Seria para fora? Como é que funciona? É isso que a gente vai imaginar aqui, tá? Então, falando de limite consciencial, qual seria o meio de transmissão do pensamento? Qual a velocidade de transmissão? Né? A gente já ouviu falar de telepatia, a pessoa conseguir se comunicar via pensamento. Aí você fica, via pensamento? Como é que é essa via? Coloquei aí um gifzinho do jogo Sonic, especificamente do Master System, para eu lembrar algo para contar para vocês. E aí no meio uma foto que eu peguei na internet, só representando irmãos jogando videogame. Nesse caso aí, Atari. Eu sou do telejogo, viu, galera? Não sou tão novinho mais não. Meu primeiro videogame foi um Atari, mas joguei telejogo. E é o seguinte, vou colocar coisas muito simples que acontecem na vida de todo mundo, que servem para gatilho para esses pensamentos. Quantas vezes eu e meu irmão, tenho 2 irmãos, meu irmão do meio, que hoje, infelizmente, se tomou uns caminhos na vida diferentes, se desapegou à família, e hoje eu posso dizer que eu tenho um irmão que eu tive uma infância, né, junto aí com ele,
até início da fase adulta, mas infelizmente hoje não tenho mais contato. A família não tem mais contato. E, enfim, coisas da vida. Então, eu e esse irmão, a gente teve uma infância ótima, sempre juntos, a gente compartilhava tudo, os videogames, aquela coisa toda. E aí uma coisa que me chamou a atenção é, direto, acontecia de eu pensar algo e meu irmão falar, ou de eu falar algo e meu irmão dizer, pô, eu tava pensando nisso aqui agora. E aí depois eu parei para pensar nisso. Por exemplo, porque eu coloquei o joguinho Sonic. Uma coisa é subir um avião e eu pensar em alguma coisa, lembrar do avião, que eu vi recente, um filme, e alguém falar, que também tinha visto recentemente. Não é isso. Uma coisa é estar já na época do Sega Dreamcast, ou seja, um videogame aí, sei lá, 10 anos depois do Master System, certo? Ou seja, já muito tempo que esse joguinho do Sonic a gente não tinha jogado, não jogava, não comentava nada, era uma coisa muito antiga. Do nada, um dia eu estava lá no apartamento que eu morava e eu comecei a lembrar desse jogo. Comecei a lembrar da primeira fase, que é essa daí, e aí eu comecei a mentalmente cantarolar a musiquinha dessa fase. Lá, ó, em silêncio. Do nada, meu irmão, a uns 3 metros de distância, ele tava vendo TV, ele começa a fazer assim, ó, vendo nada, negócio nada a ver, vendo Xuxa, sei lá. Aí ele começa. Aí eu parei na hora, eu falei, cara, qual é a probabilidade de eu pensar uma música de um videogame específico, de um joguinho específico, antigo, começar a cantarolar na minha mente e o cara começar a cantar? Eu falei, caramba, houve uma conexão. Isso eu pensei ainda pré-adolescente, né? Eu falo, cara, houve uma conexão aqui, cara, mas como isso acontece? Qual foi aí, né? Por que isso acontece? Isso acontece direto. E eu notei o seguinte, principalmente com pessoas que você está em um estado parecido de vibração, de espírito ou de afinidade, né? A gente vai falar sobre isso ainda. Então, com você, com seu namorado ou com sua namorada, né? Eu com minha namorada, direto acontecia. Às vezes até com amigo. Eu estava dirigindo uma vez, aí eu e minha namorada, atual esposa, no banco do lado, chegou uma amiga nossa, estava no banco de trás. Ela se aproximou assim, entre os bancos, para falar uma coisa. Quando ela começou a falar, eu olhei para ela, minha esposa também olhou, e resultado, os três estavam pensando a mesma coisa. Eu estava pensando uma coisa, não falei nada. Minha esposa pensou na mesma coisa, não falou nada. Aí chega minha amiga e fala o que a gente estava pensando. A gente começou a conversar sobre isso. Eu falei, cara, por que não é algo que estava no trânsito? Nada, foi do nada. Então, coisas assim, eu estou falando da minha vida particular, mas eu tenho certeza que você, em sua vida particular, também vai começar a observar isso. Caramba, é mesmo. Né? E vamos continuar aqui o assunto. Então, isso começa a denotar, porque caramba, o negócio não está só no meu cérebro. Se meu irmão a 3 metros, né? Se uma pessoa longe captou o pensamento, ele não está retido aqui. Ele está indo longe, mas como é que será que ele está indo longe? E aí tem uma ideia, difundindo aí a partir de 1910, 1920, mais para frente teve um biólogo aí, que eu esqueci o nome dele, nem coloquei aqui, que ele entrou com o conceito de campos morfogenéticos, onde haveria um campo que daria informações prévias para a formação da própria biologia. E eu penso bem por aí também. Isso é que nem aquela hipótese da ilha dos 100 macacos, lembra? Isso é hipotético, onde tem uma ilha onde os macacos estão quebrando o coco de um jeito, certo? E um macaco dessa ilha começou a quebrar coco de um jeito inédito para aproveitar melhor a parte de dentro e tal. E aí a hipótese é de que vai chegar um momento com uma certa quantidade de macacos nessa ilha, tendo esse mesmo pensamento, que uma outra ilha remota, mesmo sem contato, os macacos possivelmente vão ter essa ideia também, vão começar a quebrar o coco dessa forma. E aí, dentro dessa hipótese que ele criou essa teoria para explicar algumas coisas na biologia que ainda não tem explicações, tá? E eu tenho uma afinidade com esse pensamento e eu vou destrinchar isso durante essa aula. Então vamos ler aí com vocês, ó. Essa foto de um casal aí qualquer foi para representar aquilo que eu falei. As pessoas, quando estão em um estado parecido, parece que favorece esse acontecimento. E outra coisa, quantas vezes, inclusive na minha adolescência, eu ficava
pensando em algo e induzindo a pessoa a pensar. Vamos lá, ele vai pensar nisso, ele vai pensar nisso. Nunca funcionou. Eu acho incrível como a espontaneidade tem, parece que quando o nosso racional ele foca, ele muda uma vibração, seja lá do que estamos falando essa vibração, mas é como se mudasse uma vibração, um canal. E a espontaneidade, seu racional está ali quietinho, parece que deixa mais aberto, e aí consegue captar essas outras tipos de vibrações. Então, quando você tem afinidades, não precisa ser um casal, né? Mas amizades ou pessoas que pensam de forma parecida. Isso tende a acontecer. Eu observei que isso tende a acontecer mais. Tá? Então, assim, ó, o pensamento ele não transporta energia, partindo do pressuposto da energia como elemento primordial para a construção de toda a matéria. A gente viu isso, já falou sobre isso em aulas anteriores. Então, o pensamento ele estaria então usando um meio não energético, um meio não material. Que meio é esse, Rodrigo? Eu falei, opa! Então já é algo diferente do que a gente chama de espaço-tempo. Então vamos chamar este novo campo imaterial de campo mental universal. As manifestações da consciência seriam, as manifestações de consciências da consciência seriam campos de flutuação do espaço-tempo-consciência. Mas a consciência em si seria uma unidade do campo mental universal. Ou seja, quando você acha que, pô, velho, o negócio já está complicando, velho. Eu já pensava um universo muito grande. Aí, né, vindo aqui na Academia Universalista, a coisa já ficou infinita em todos os parâmetros. O negócio já ficou um multiverso. Aí você quer me dizer que além disso tudo tem mais coisas? Tem sim. E assim, um pensamento, uma ideia é de que exista. Né? Além de todo esse conjunto que a gente chama de multiverso fractal, existe um outro campo, tá? Que é o imaterial, o atemporal, que é o que a gente vai falar mais um pouco, tá? E que eu chamei esse campo de campo mental universal, certo? Onde seja um campo ligando aí todas as consciências. A gente vai falar mais sobre isso. Ó, essa ponte balançando aí, eu esqueci o nome do lugar nos Estados Unidos. Tomorra, algum, sei lá, um nomezinho assim, eu esqueci o nome da cidade. Que foi uma ponte que entrou em vibração, né, em ressonância vibracional devido à batida ao vento passando por ela. Então, essa frequência de vibração aí do vento ficou muito próxima da vibração natural, ressonante aí da própria estrutura. Ela entrou em amplitude, aí ó, começou a vibrar, oscilar, até entrar em colapso, até ela cair. Inclusive ali no meio tem até um carro com um homem com um cachorro que saiu andando, né? É bem... Eu esqueci o nome da cidade, devia ter colocado, fico devendo aí. Mas é comum. Então, a ressonância, o que eu comecei a observar é que, de uma forma, estou falando aqui bem filosoficamente, o pensamento é como se nesse campo mental ele tivesse também amplitudes diferentes, frequências diferentes. De um tipo de onda, não sei se é onda, mas um tipo de vibração, vamos dizer assim, de amplitude, de intensidade, talvez, diferente. E quando semelhantes estão próximos, parece que favorece a percepção daquilo. Daí eu falei a questão de casais, amigos, parece que quando você está na mesma vibe, como chamam, o pensamento consegue fluir externamente de uma maneira melhor, tá? Ou mais intensa, talvez. E aí essa foto aí dessa mão aí pegando o telefone é para lembrar o seguinte, ó, vou ler aí com vocês, ó. Puxa, tem um tempão que eu não falo com Cicrana. Eu vou ligar para... Toca o telefone. É que você vai ligar para Cicrana. Alô? Oi, Cicrana. Menina, você não morre mais. Eu acho que essa cena vocês já escutaram ou já, né, foram protagonistas dessas cenas. Quantas vezes vem na mente, mas vem forte, é isso que vem interessante. Vem um momento, cara, eu nunca mais falei com fulano. Fulano que você não vê um tempão. Você, cara, deixa eu ver se eu tenho um contato dele aqui. Aí, ó, toca o telefone. Fulano ligando que não liga um tempão. Você, cara,
você não morre mais. Tem até essa história, né, de todo mundo virar Highlander. Eu já seria Highlander, todo mundo seria Highlander. Mas olha que incrível. Aí pensa, como é que isso pode acontecer? Né? A pessoa está lá a, sei lá, 1.000 quilômetros de distância, do nada assistindo um vídeo de um maluco aí, tal de Rodrigo Rezende, Academia Universalista, vendo umas ondas muito doidas lá. E aí de repente, pô, lembrei de minha tia, velho. Tia, ia até fazer uma brincadeira, mas chega. Tia que tia, né? Tia Deide. Aí, pô, velho, nunca mais falei com a tia Deide. Vou ligar para ela. E ela liga a 1.000 quilômetros de distância. Você pensa, cara, isso vai muito além do nosso corpo, vai muito além de metros de distância. Isso vai além, talvez, do próprio espaço. E aí vamos falar um pouco sobre o que seria esse fluxo dual de informações do pensamento. Primeiro vamos lembrar aí, ó, os caminhos da informação para a consciência. Dual. Dualidade é fogo, né? Por isso que teve uma aula só sobre ela. Emoção, campo mental, emocional. Sentimento não como aquele conjunto de emoções perenes. Sentimento como percepção. Você sente, tá? Então a emoção é um caminho. Quantas informações vêm através desse campo? E a razão, que é o discernimento, que é a capacidade ali racional, cognitiva de analisar, né? Lembra a questão analítica do sistema neural e absorver informações. O caminho racional é via espaço-tempo-consciência. É isso aqui. Nossa dimensão aqui, ó, analítico, vamos analisar, vamos entender qual é o link. Pô, na Academia Universalista faz sentido, não faz? Vamos analisar, vou comentar aqui, né? Pá, beleza. E o emocional, que é o via campo mental unificado. Ou seja, ele não vem necessariamente direto do espaço-tempo-consciência. Talvez ele seja um caminho dual por um outro meio, tá? Onde seriam as emoções, sentimentos e percepções. Ou seja, quando a gente fala de intuição, inspiração, lembra que a gente falou isso no nível consciência 2, salvo engano? Premonição, seriam expressões do campo mental, seriam fluxo de pensamentos. Ou seja, através desse outro campo, que não depende de distância, ou seja, que está além do nosso campo espaço-tempo-consciência, existe a manifestação através de nós, através desse campo, onde a gente define como essa via aí, via do sentimento. Ou seja, o sentimento, a emoção, ele vai além do próprio universo. Tá? Então, por exemplo, as mães, falando de ressonância e de afinidade, mãe e filho, os pais também, mas é muito comum, falando das mães, né? Aquele sentimento, aquele elo, aquela conexão que existe entre pessoas, que é uma coisa muito surreal. Então tá ali, do nada a mulher tá lá de boa na galáxia assistindo Academia Universalista, quando de repente vem aquele sentimento, aquela preocupação. Aí ela, meu Deus, estou sentindo algo estranho. Eu preciso ligar para Adalberto Júnior, né? Aí tá Adalberto Júnior lá pensando, pô, velho, será que minha mãe vai se chatear se eu pular aqui de bungee jump com esses estranhos aqui? Não sei nem se essa corda aqui me aguenta, entendeu? E, ou seja, quantas vezes os filhos estão em momentos de perigo ou passando por um perrengue e os pais e a mãe sentem aquilo lá longe. Como é que essa informação chega até ela? Isso é um fato. Aí o que eu acho bonitinho, até infantil, mas bonitinho, não é porque a psique tá no DNA. Tudo é assim, né? Eu acho incrível. Eu prefiro dizer, não sei, fazer viajar como eu estou fazendo aqui nessa aula, vislumbrar o desconhecido, não sei, dizer que uma coisa é muito mais complexa do que a gente talvez imagine, mas não. Mas muitas vezes o movimento científico quer resumir tudo a coisas muito mínimas. Né? Tá no DNA. Isso aí foi só o acaso, a casualidade da psique humana. Mas a gente sabe que isso acontece. Ou seja, essa informação chegou até ela por outro meio. Que meio foi esse? E aí existe a inspiração. Foi uma outra consciência que passou para ela, né? Foi ela mesma que captou diretamente, mas independente veio através de um outro campo. E aí falando um pouco sobre esse fluxo dual de informações, tá?
Vou ler aqui com vocês. Ó. Nosso universo visível, no nosso universo visível, o pensamento quebra as leis da física, sendo talvez parte de um outro universo, a qual chamamos de mundo mental. Então, o multiverso seria o conjunto de um campo espaço-tempo, sendo modelado por suas geometrias e energia, e o campo mental universal sendo o campo-fonte das consciências e elo entre todos os pontos do universo. Na analogia do espaço-tempo sendo um incrível painel fractal 3D, o campo mental seria o universo fora da tela, de impossível mensuração, o qual só poderíamos denominar hoje de campo divino. Tá? Então imagina aquela analogia que fizemos, né? Nós somos personagens em uma tela 3D, onde cada pixel Planck aí do universo vibraria, né? Mudaria seu estado de energia, gerando tudo que a gente chama de realidade. E o que é que está por trás desses pixels quânticos? O que é que está fora dessa tela? Não dá para ver, não dá para mensurar. É difícil até de imaginar. Esse é o ponto que eu quero mostrar, como essa aula, por exemplo, e mostra como esse nível já está indo muito além do meu alcance, possivelmente até do alcance de muitos. Então esse campo, o que estaria fora da tela, é um outro universo, é um outro mundo, tem um usuário ali desse nosso campo. Esse seria o que a gente chama de Deus? Ou seria uma parte de algo ainda muito maior que a gente nem imagina? Por isso que eu acho que tentar entender Deus é difícil, mas dá para sentir. É isso que é interessante. Indiretamente a gente vê inteligência intrínseca em tudo. A gente vê que quanto mais a gente pode imaginar, pode estar muito mais além. Então, indiretamente, a gente analisa, mas a gente sente, existe um elo ligado a esse campo mental universal. Então, mais uma vez, a dualidade se faz presente, assim como em toda a estrutura do universo. Multiverso fractal e um multiverso aí mental. Ou seja, e o que é esse pontinho aí no meio? Dentro desse modelo aí toroidal, pode ser talvez o dentro e o fora. Nós estamos no mundo das esferas. Lembra? Universo 1. Estamos no mundo das esferas. E o que seria esse campo interno? Talvez seja a própria estrutura do vácuo, o próprio campo mental, pode ser essa parte que está além de todas as singularidades. Então, nossa consciência seria um ponto de conexão entre os campos, uma verdadeira singularidade, uma individualidade. Campo interno versus campo externo, material versus imaterial. Estamos conectados a ambos. Estamos além da dualidade. Somos fonte do campo divino se manifestando no multiverso fractal, mas também sendo um reflexo no campo divino do que somos no multiverso fractal. Entendeu? Ou seja, nós temos uma causa primária. Né? Nossa consciência, as consciências, essa vibração consciencial que é manifestada nesse campo, vem de lá, do campo mental universal. Mas o que nós somos lá depende do nosso aprendizado aqui, nosso estado de espírito, nosso estado de consciência. Então, quanto mais a gente expande nossa consciência, mais vai haver alteração do que somos lá no nosso campo mental, ou nesse campo divino, como queira chamar. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai se conhecendo cada vez mais, vamos conhecendo o universo cada vez mais, e vamos certamente tendo mais ferramentas cada vez mais de entender o que é esse campo, o que é essa fonte que está por trás de todos os pontos e todas as consciências. Então, o que seria o acesso à singularidade? Quando a gente fala sobre velocidade da luz, lembra? Quase 300 milhões de metros por segundo, cerca de 300 mil quilômetros em um segundinho no vácuo. A luz ela se propaga dessa forma dentro do vácuo, dentro desse que a gente chama do vácuo espacial. E possivelmente o pensamento não tem velocidade. Né? Quantas vezes a gente já pensou em alguém longe ou alguém perto, indiferente da velocidade ou da distância, aquilo acontece instantaneamente. Exatamente no instante
que uma câmara de vigilância lá no Japão pegou um bebezinho, uma criança entrando em perigo. A câmara de vigilância lá em Jequitinhonha do Cabrobró, onde a mãe do menino lá está morando, no mesmo instante mostrou ela mudando ali, ó, seu estado de espírito. Ou seja, a informação ela viajaria mais rápido do que a luz. Ou seja, uma velocidade instantânea, sabe o que significa? Que não há espaço. Ou seja, é algo atemporal e algo alocal. Não tem espaço, não tem tempo. Daí não tem velocidade. É algo instantâneo. E aí quem me ajudou a pensar em uma analogia dessa forma foi a tela de LED. Mas vamos ler aqui com vocês. Ó. Possivelmente, o pensamento não tem velocidade. Pelo menos não para os que estão no mesmo universo. A conexão é via a fonte. Ou seja, talvez até nesse universo aqui possa existir uma velocidade para esse mesmo referencial. Mas quando a gente lida com o pensamento viajando, vamos dizer assim, através de uma outra referência, de um outro campo, pode ser que a velocidade seja até nula para o nosso referencial aqui. E, na verdade, o único referencial correto não é nem a gente, entre nós mesmos aqui nessa nossa dimensão. Deve ser para lá. O que é isso? Vamos analogia. Imagina que a gente aqui no meio, essa tela LED, cada pixel Planck aí do universo, certo? Formando o tudo. Olha a tela LED aí com essa informação info passando. A diferença, a gente viu isso, né, nas aulas anteriores, de alteração desse campo gera o que a gente chama de movimento da matéria. Então a palavra info ela está se movimentando, a matéria está se movimentando. Mas para um referencial do campo mental, fora, além dessa tela, não existe esse movimento, não existe esse tempo que a palavra info acha que leva para chegar até lá. Simplesmente ela está vendo luzes apagando e piscando, apagando e piscando. Então o tempo lá é outro. Pode ser o tempo só de a informação ir para a tela, mas que é completamente distinto das mudanças, da alteração de estado na própria tela. Então isso começa a dar um boom. E aí a gente começa a analisar o seguinte, que é a coisa da dual, duplo torus, ela pode ser dual além das nossas capacidades, né, de análise racional. E aí a gente tem que ampliar o quê? Nossa percepção de campo emocional, de sentir essas possibilidades. Tá? Essa aula eu estou aqui forçando a minha mente para trazer o racional até onde dá na minha capacidade para explicar algo que talvez eu consiga sentir mais fácil. E é difícil passar isso. Então, pensar irradia via singularidades. De pixel para pixel via fonte, não via tela. Isso é uma ideia que eu chego ao seguinte. A informação via pensamento, ela não vai de mim até você. Na verdade, ela vai das duas formas. Indiretamente, ela vai através de, por exemplo, ela vai aqui da minha mente para uma ação de fazer uma aula, que vai para o YouTube, que vai até você. Isso leva um tempo. Né? Vai através da fala. Isso leva um tempo. Né? Então, o pensamento ele é irradiado, né, em ações aqui no nosso multiverso fractal. Mas, para explicar essas ocorrências, independente de local, independente de tempo, como eu vejo a informação, ou como eu vejo o pensamento se deslocando? É como se ele apagasse de uma tela LED aqui e alterasse uma outra bem longe. Seria a ideia, por exemplo, de um entrelaçamento quântico, que é essa ideia que estão buscando aí, conseguir comprovar que partículas possam estar entrelaçadas e alterando seu estado no mesmo instante, independente do espaço. Se eles comprovarem isso, nossa tela LED vai ficar cada vez mais plausível, ó. Então, quem está no campo mental, ele pode passar a seguinte informação. Pô, tem um pensamento aqui que interfere nesse aqui. Então, eu envio um comando que faz essa alteração aqui, ó. Pam, pam. É instantâneo. Mexeu aqui, ó. Pss, pss. Independente
de que LED é esse. Pode estar no LED lá, o Ultimate das Galáxias aqui. Olha, mexeu aqui, mexeu lá. Né? Ou seja, é uma comunicação completamente além das nossas capacidades de compreensão. Então eu comecei a imaginar o seguinte, que o nosso pensamento ele irradia como ações. Engraçado que isso que eu estou pensando nisso aqui agora, viu? A gente tem que deixar fluir o nosso campo intuitivo. É isso aí, ó, abrir o mental. Então, o nosso pensamento ele irradia como ações, mas ele se transmite através da nossa singularidade, via mental. Então, via mental é instantâneo, é direto. Via universo fractal, material, são através de ações. Então, nosso pensamento ele vai ser não irradiado mentalmente, mas ele vai ser irradiado para dentro. Vai ser para nossa singularidade. Então, você vai informar, você vai pensar, você vai projetar seus pensamentos para dentro, campo mental, que vai automaticamente vai aparecer, ó, seu pensamento em qualquer conexão, em qualquer ponto dessa LED 3D aí, ó. E aí você começa a ver também uma outra questão. Peraí, se isso realmente acontecer, se às vezes esse campo mental que está além do espaço-tempo. Então, imagina, espaço-tempo, consciência, ponto, singularidade, campo mental, campo divino, como queira chamar. Então, existe algo ao maior, além desse campo fractal, onde mostra o quê? Que tudo está conectado. Um pixel aí de uma tela LED pode olhar para os outros pontos e dizer, caros pixels, todos estamos conectados. Aí vai ter um pixel na cara das duas e vai dizer assim, lá vem ele com esse papinho todo mequetrefe, esotérico, pseudociência. Mas sim, todos estamos conectados. E uma forma que mostra isso é o próprio pensamento. Vamos lá, vamos continuar. Vou ler aí com vocês. Ó. Pensamento é a prova real de que tudo está conectado. Pensamento é a ação da consciência. O que é a nossa consciência realmente faz? Ela pensa. Né? Penso, logo existo, etc. Que será manifestada neste multiverso fractal como ações. O campo morfogenético, vamos falar do campo morfogenético agora. Talvez seja o resultado da soma de informações enviadas ao campo mental universal que retorna a informação como ressonância no campo espaço-tempo-consciência. Ou seja, vamos tentar falar um pouco mais sobre isso. Um indivíduo começa a ter uma ideia e começa a, via ação, passar essa ideia para aqueles semelhantes. E aí chega a um certo número de indivíduos naquele mesmo local pensando daquela forma. Só que isso não está sendo manifestado só naquilo. Todo o campo mental daquele conjunto de consciências está com aquele estado de vibração. E uma coisa que eu acho fica a seguinte, como é que a gente conversa com Deus? Como é que a gente conversa com o campo mental, com a fonte de tudo? Emanamos pensamento. E o que é que, nesse fluxo dual de informações, o que é que vem de lá para cá? Realidade. Emanamos pensamento, vem realidade. Emanamos pensamento, vem realidade. Calma. Não é aquela história coach, você pensa e se constrói sua realidade. Não é bem assim, para dizer que para querer arrancar seu dinheiro, não. A gente emana pensamento, novas realidades surgem de formas ressonantes, ou seja, de formas não de você pensar, eu quero aqui um carro 0 km. E pum, aparece do nada. O campo faz materializar um campo 0 km. Não. Mas coisas no universo vão acontecer para, se você estiver mentalizando muito aquilo, você vai criar em você ações para aquilo. É uma coisa bem básica, tá? Então, o nosso mundo é feito de ações. E a nossa consciência está fazendo o quê? Ela está pensando. Então, ela emana pensamento e vem realidade para o seu próprio corpo. Por exemplo, eu quero pensar em pegar o celular que está ali. Pensei. Quem pegou o celular foi meu braço. Não foi minha consciência diretamente. Foi meu braço.
Minha consciência que emanou informação para o meu cérebro, para toda a musculatura do meu corpo, até eu conseguir fazer essa ação. Leva um tempo, né, as ações aqui. Então, o campo morfogenético, ele vai induzir, certamente, a ideias, a mudanças, a alterações, sejam elas da geometria das coisas, seja ela no campo, no DNA, ou na vida daquele grupo social. Ou seja, lembra que aquela questão da ressonância, pessoas com afinidades parecidas, o pensamento consegue fluir melhor? Ou seja, um pensamento grupal, eu acho que favorece a aquele pensamento fluir melhor naquele local, ou num campo maior ali. Daí a questão da sugestão. Cuidado com o que você pensa. Né? Eu penso também dessa forma, que semelhante atrai semelhante. Então, isso a gente está vendo agora numa perspectiva de campo mesmo, de universo. Tá? Então, por isso avalie o que pensa. Seu estado de espírito irá somar ao grupo consciencial ao redor. Dependendo de suas ações, talvez consiga vibrar este campo muito além do que imagina. Seja a diferença, seja responsável. Então, cuidado com a forma como você pensa, na verdade, como você age, como você está sendo. Tá? Então, mude. Então quer dizer que essa coisa de campo morfológico, é tudo bonitinho? Uma ova. Se a galera tá pensando merda, olha o que a massa tá pensando aí. Você acha que a massa aí tá pensando coisas muito legais? Não, tá dormindo. Cerveja, futebol e sexo. Você pensa só nisso na sua vida? Mas se deixar levar pela massa, vai pensar. Por isso que o pensar fora da caixa dá trabalho. Porque a gente vai ter que vibrar diferente da massa. O campo morfogenético, o campo mental, local, não é um campo que você tem que seguir, não. É um estado. Você precisa mudar sempre seu estado. Você sempre tem que se atualizar, evoluir referente àquele campo que você está fazendo parte, tá? Botei a foto desse homem, que foi uma figura feita por um designer, baseado em traços, né, fisiológicos de uma certa região do planeta, uma certa são traços do Oriente Médio em anos atrás, tá? em uma certa era, e o cara fez um estudo e chegou a uma imagem muito comum que seria de um grande avatar, muito conhecido por todos no cristianismo. Tá? Então coloquei essa imagem para ver o seguinte, que é aquela coisa... Não existe, é simples. Olha aí um homem, não é? Com barba, cabelo. Pode estar na esquina da sua rua aí, conversando com você de boa. O que faz a diferença é o seu estado de vibração do seu campo mental. O que é que você consegue promover para aquele que está ao seu redor? E outra, eu acho que isso vai além da fala. Isso vai além da coisa direta. Só pelo fato de você estar presente naquele ambiente. Olha como tem pessoas que mudam o campo mental ali. Certo? Tá todo mundo fazendo merda, não sei o quê. Chega uma pessoa ali em silêncio e as coisas começam a mudar. As pessoas começam a mudar um pouco. Começam a sentir influência desse campo, que pode ser você, o agente de transformação de um ambiente. Quantas pessoas vão para lugares, às vezes, que precisam ser ouvidos e promover uma ação mental, uma ação de mudança de um estado de vibração do campo local mental, favorecendo as mentes mudarem essa própria estrutura do seu próprio espaço-tempo. Então todos nós somos ferramentas duais aí, mental e físico. Então somos todos iguais em essência, somos todos consciência, mas manifestando diferentes eras da evolução, diferentes perspectivas de um todo que é desconhecido para todos. Ninguém sabe o que é o tudo. Mas já temos o vislumbre de que todos contêm um tudo, mesmo que seja desconhecido. Ou seja, nós somos divinos, assim como qualquer coisa.
Então, nesse momento, acaba-se aquela palavra sagrado. O que é sagrado para você? Pode ser, o que não é, pode ser sagrado para o outro. Então, no final das contas, não existe o sagrado. Ou tudo é sagrado, como queira. Então, galera, ficamos aqui com mais uma aula. Né? Até difícil, não parece, mas estamos no caminho universo, tentando enxergar o campo mental e a sua interação com esse campo que a gente chama de universo, que é o campo espaço-tempo e toda a sua matéria, ou seja, e toda a sua vibração de energia. E estamos apreciando, né, cada vez mais esse elo entre dois campos distintos e fazendo parte de algo ainda muito maior, né? Ou seja, essa tela espaço-tempo está manifestando a presença, ideias de consciências que fazem parte como origem de uma fonte maior fora, mental, de um divino. Pera aí, Rodrigo, mas se você pegar o físico e o imaterial, o campo mental, campo físico e a singularidade no meio, pô, isso então pode ser parte de um universo ainda maior, né? Aí eu vou responder para você. Possivelmente, meu caro, não me convide a pensar além disso, porque já está dando um nó. E imagina pensar o que tem além do infinito. É muito difícil e até improvável que agora a gente consiga compreender. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Estou me esforçando dentro do meu máximo aqui a gente linkar as informações. Vocês podem até notar aqui dentro do site do Ciência Universalista, dentro desse mapa, que as aulas, mesmo dentro de um mesmo nível, elas estão permeando aí diferentes bases do conhecimento. Ou seja, no caminho universo, não vou falar só de material, vou falar do espiritual, vou falar do filosófico, eu vou falar de história, eu vou falar de tudo. No caminho consciência, eu vou falar de universo, eu vou falar do material. No caminho social das minhas relações, eu vou falar dos dois. Ou seja, o grande objetivo é vocês enxergarem que tudo está conectado. Não dá para segregar. A gente precisa, na verdade, ampliar a percepção. Onde universo, onde material, imaterial, mental e físico, tudo está conectado. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz, já agradeço de antemão o carinho de todos vocês. Pessoal que é muito gente boa da galáxia mesmo, tá? Agradeço já a sua pergunta, agradeço a crítica construtiva, tá? E é isso aí, galera. Mais uma aulinha no nosso Caminho Universo 3. Em breve mais aulas chegando por aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com a fonte, mas fiquem em paz, tá bom? Vibrem bem, galera, vibrem, de boa da galáxia. Vibração de boa da galáxia não tem local, não tem tempo, é uma coisa, ó. Vai além do infinito, galera. Abração, tchau, tchau, gente. Valeu.